Mais um dia, quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo o pão do céu, uma palavra de Deus para o seu coração e para a sua alma. Hoje vamos meditar no livro do profeta Daniel, capítulo 31, do versículo a 44, que está escrito assim: Tu, rei, estava olhando e viste uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça, a estátua de ouro fino, o peito de seus braços de prata, o seu ventre, as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, e os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e o esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez uma grande montanha e encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Dele diremos na presença do rei: Tu, ó rei, és rei de reis, a quem Deus constituiu o reino, o poder, a força e a majestade, em cujas mãos ele entregou os filhos dos homens, e onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu. E fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois como o ferro esmiunça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, que em parte de ferro e de oleiro e em parte de barro, isto será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do oleiro. Com os dedos e os pés era em parte de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. E quanto ao que viste de ferro misturado com o barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias deste rei, o Deus do céu levantará um reino que não será mais destruído, e este reino não passará a outro reino, pois esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Segunda-feira falamos sobre a pedra de Jacó, que ele sonhou, simbolizando Cristo, que liga o homem a Deus através da escada. Na terça falamos sobre a rocha de Meribá, que apesar das nossas reclamações e murmurações, por causa de Cristo, muitas vezes, ou por que não dizer quase sempre, Deus não nos trata conforme merecemos. E esse sonho é um sonho escatológico que, em parte, todo ele já se cumpriu, só falta uma pequena parte, né? E esse sonho da imagem que o rei Nabucodonosor teve foi falando de 4 impérios que reinou. O primeiro foi o babilônico, que foi 626 a 539 a.C. Depois veio o reino de prata, né? Os braços de prata, 539 a 331 a.C. foi com os medos e os persas. E do ano 168 a.C. a 476 depois de Cristo, que foi o Império Romano. E nesse Império Romano, foi que o nosso Cristo veio ao mundo, nascendo em uma manjedoura. Não existe uma data exata
mas, segundo historiadores, Herodes, que procurou matar Jesus, né, quando ele era criança, ele foi morto no ano 4 antes de Cristo. Então, Jesus nasceu entre o ano 4 até o ano 7º, né? Antes de Cristo. Então, não tem uma data exata. Mas como o versículo 44 que fala que surge uma pedra do céu, sem auxílio de mãos humanas, esmiuça a estátua, né? E essa estátua vira pó, e essa pedra, ela enche toda a terra. Como disse Jesus em Mateus capítulo 13, versículo 31 e 32, que o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que é a menor das sementes, das hortaliças, e assim cresce e as aves do céu vêm e aninham-se, simbolizando a fragilidade. Jesus veio frágil, sendo leão se fez cordeiro, manso, humilde. E, como diz em Mateus capítulo 16, versículo 14 a 19, que ele pergunta para os discípulos: o que dizem o povo que eu sou? Uns dizem é Jeremias, outro é Elias, outro um dos profetas antigos. E Jesus pergunta: e para vocês, quem eu sou? E Pedro tem uma revelação do Espírito Santo e fala: tu és o Cristo, Filho de Deus, Deus vivo. E Jesus fala: bem-aventurado é, feliz é Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E te digo que sobre esta pedra, não Pedro, mas essa pedra aqui que enche toda a terra, edificarei a minha igreja, que é Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Hoje o reino de Deus não está numa denominação, nenhuma placa. O reino de Deus está dentro daquele que entregaram sua vida para Jesus e tem como seu único, suficiente e eterno Salvador, que tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática e espera a vinda do Messias. A qualquer momento ele vem buscar aqueles que o esperam e aguarda ansiosamente. Então o reino de Deus, se você vê o Império Babilônico, se você vê o Império Medo-Persa, se você vê o Império Grego Macedônio, que foi de Alexandre o Grande, se você vê o Império Romano, todos eles são ruínas, histórias, acha restos. Mas, como aqueles que conhecem um pouco da história, quantos não quiseram destruir a Bíblia? Quantos não quiseram matar o cristão? Ou aqueles que dizem que são de Jesus? E hoje é uma das religiões, uma das maiores religiões do mundo. Embora que Cristo não é uma denominação, uma religião, ele é uma pessoa. Então, te convidamos, você edificar a sua casa, ou seja, a sua vida, sobre essa rocha que é Jesus, que pode vir soprar os ventos, transbordar os rios e vir a chuva. Ele é poderoso para te sustentar. O reino de Deus não é agora de aparência. Ele habita dentro de um coração regenerado e lavado com o sangue de Jesus. Convido você a participar, a querer ser membro do corpo de Cristo, ser membro, fazer parte da noiva do Cordeiro, que é a sua igreja, dos primogênitos arrolados no céu. Porque a qualquer momento a trombeta vai soar e o Cristo vai estabelecer o seu reino, não só o milenial, de 1000 anos, mas para todo sempre. Então agora, enquanto a porta da graça está aberta, te convidamos, arrependei-vos e credes no Evangelho, porque está próximo o reino dos céus. E o acesso ao reino dos céus é o arrependimento. Então se arrependa, peça para Deus fazer você nascer de novo e morrer para o mundo, para fazer parte deste reino inabalável, que é o reino dos céus, como se fala no Pai Nosso. Jesus te ama e Ele quer salvar você. Amém e graças a Deus.